Existem portas que foram seladas não para guardar tesouros, mas para manter o que restou da sanidade humana longe do que habita o vazio. O Palácio de Vermont não é apenas uma ruína de pedra e mármore, mas um organismo vivo que respira o bolor dos séculos e se alimenta do silêncio. Prepare seus sentidos, pois a música que você está prestes a ouvir não ecoa nos ouvidos, mas arranha as paredes internas da sua alma. Onde a opulência morre, algo muito mais antigo e faminto assume o trono. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. A jornada para o que restou da linhagem Vermont começa muito antes de se avistar a primeira pedra do palácio. Ela começa no momento em que a estrada de asfalto racha e se entrega à vontade de uma floresta que parece ter crescido sob o efeito de uma maldição. A trilha, outrora percorrida por carruagens de ouro e convidados da alta aristocracia, foi devorada por uma vegetação agressiva e acinzentada, onde galhos retorcidos se entrelaçam sobre a cabeça do viajante como costelas de um gigante morto, bloqueando quase toda a luz do sol, mesmo ao meio-dia. Cada passo dado nesse solo infértil é acompanhado pelo estalo de ossos de pequenos animais que pereceram, ali não por predação, mas por uma exaustão inexplicável que parece drenar a vida de qualquer ser que permaneça tempo demais sob essas copas. O ar não é apenas pesado, ele é espesso, quase sólido, carregado com um cheiro metálico persistente de sangue antigo que se mistura à umidade sufocante de uma vegetação que apodrece sem nunca terminar de morrer. À medida que você avança, a névoa começa a se manifestar não como um fenômeno climático, mas como uma exalação do próprio chão, uma fumaça fria que parece ter consciência, serpenteando entre suas pernas e ocultando as raízes que tentam, a todo custo, derrubá-lo. Finalmente, os portões de ferro batido emergem da bruma como sentinelas do esquecimento, exibindo um trabalho artístico de demônios e querubins chorando, que hoje estão cobertos por uma ferrugem avermelhada, profunda como feridas abertas. O detalhe mais perturbador, contudo, não é o tempo de abandono, mas a constatação de que os portões não foram trancados para impedir a entrada de estranhos, eles foram grosseiramente soldados por dentro, com camadas sobrepostas de metal fundido, em um ato de desespero absoluto, como se os antigos moradores estivessem travando uma batalha final contra algo que não deveria, sob hipótese alguma, ganhar as ruas do mundo exterior. A fachada do Palácio de Vermont ergue-se, então contra o céu cinzento e doentio, como um cadáver monumental que se recusa a ser enterrado. Uma estrutura de arquitetura gótica e neoclássica que exala uma opulência doentia. Suas centenas de janelas, muitas delas com os vidros estilhaçados, parecem olhos vazios e leitosos de um morto, observando cada movimento seu com uma malevolência silenciosa e inteligente que faz sua nuca formigar. O silêncio que envolve a propriedade não é a ausência de som, mas sim um vácuo sonoro opressor, uma pressão nos tímpanos onde nem o zumbido de um inseto ou o canto de um pássaro ousa interromper a estagnação do ar. Até o vento, quando sopra, parece evitar as frestas das pedras colossais, limitando-se a sussurrar nomes esquecidos e lamentos ininteligíveis que ecoam na base do seu crânio. Ao cruzar o limite do Jardim Morto, onde estátuas decápitas de mármore parecem mudar de posição sempre que você pisca, a sensação de que você deixou de ser o observador para se tornar a presa é instantânea. Uma descarga de adrenalina que gela o sangue e acelera o pulso de forma descompassada. Cada passo que você dá sobre o cascalho seco e sujo ressoa com uma intensidade absurda, como se a própria terra estivesse amplificando sua presença para alertar as entidades que habitam o interior. A névoa agora se enrola em seus tornozelos, com uma força quase tátil, como dedos gélidos tentando Puxalou para baixo, para as raízes negras daquela terra maldita que se alimentou de segredos por séculos. O palácio não é apenas uma construção de pedra e argamassa. Ele é um organismo predatório em estado de repouso, uma estrutura de luxo que apodreceu de dentro para fora, exalando um magnetismo sombrio que atrai os incautos apenas para devorar sua sanidade em um banquete de sombras. Você sente, no fundo de sua alma, que cruzar aquele umbral é aceitar um convite para um mundo onde a lógica humana não tem mais jurisdição e onde a decadência é a única forma de vida permitida.
Ao colocar as mãos sobre o carvalho frio e úmido das portas principais, você sente uma vibração que parece vir das fundações, como se o palácio estivesse reagindo ao seu toque. O esforço para impor-las é hercúleo, e quando elas finalmente cedem o ranger das dobradiças, não é um som comum. É um grito lancinante e agonizante que se arrasta por corredores que parecem não ter fim, despertando uma poeira densa que flutua no ar como minúsculas partículas de pele morta e memórias desintegradas. O hall de entrada ainda ostenta os restos de uma grandeza que, em seu estado atual, parece puramente insultuosa, uma zombaria da riqueza diante da entropia absoluta. Luzes de cristal maciços, outrora o orgulho da dinastia Vermont, agora estão cobertos por teias de aranha tão espessas e cinzentas que lembram mantos de lã podre, pendendo do teto como estalactites de um pesadelo e ameaçando despencar sob o peso insuportável de séculos de negligência. As escadarias duplas de mármore branco, que um dia receberam os passos da realeza, estão manchadas por infiltrações profundas que se ramificam como veias negras e pulsantes, subindo em direção à escuridão impenetrável do andar superior. Lá em cima, as sombras deixam de ser a mera ausência de luz para assumirem uma densidade física, movendo-se de forma independente, descolando-se das paredes como se possuíssem uma vontade maligna e predatória. Os tapetes persas, que outrora exibiam cores vibrantes e fios de ouro, agora não passam de trilhas de mofo e decomposição, escondendo o que pode haver debaixo das tábuas do assoalho que gemem e estalam a cada mínima pressão, como se ossos estivessem sendo triturados sob seus pés. Ao observar os arredores, uma náusea súbita o atinge ao perceber que a arquitetura do lugar desafia qualquer sentido lógico ou geométrico. Corredores que deveriam levar a aposentos luxuosos terminam abruptamente em paredes de tijolos crus e manchados, enquanto portas pequenas demais para a passagem de um ser humano se abrem para abismos de escuridão total, de onde sopra um vento com cheiro de terra molhada e esquecimento. Os retratos a óleo nas paredes, retratando a linhagem dos Vermont em poses aristocráticas, parecem sofrer uma mutação grotesca sob o brilho da sua lanterna. Os rostos altivos ganham expressões de um pavor absoluto. As órbitas dos olhos escurecem como se tivessem sido queimadas por dentro, e as mãos pintadas parecem arranhar o interior das molduras douradas em uma tentativa desesperada de escapar da tela. Há um frio que emana das pedras, um gélido sobrenatural, que não apenas resfria a pele, mas penetra as roupas, atravessa a carne e se instala profundamente, nos ossos, sussurrando para sua mente que este lugar não é mais feito de matéria física, mas sim de memórias traumáticas que se cristalizaram e ganharam forma. Você sente que cada fenda no gesso e cada mancha de umidade é uma ferida aberta na realidade, e que o palácio está tentando absorver sua presença para preencher os vazios deixados por aqueles que desapareceram em seus labirintos. O ar aqui dentro tem um gosto de cinzas e metal, e a sensação de estar sendo observado por milhares de olhos invisíveis escondidos atrás do papel de parede descascado torna-se quase insuportável. Você não está apenas caminhando por uma ruína, você está explorando os intestinos de uma entidade que morreu há muito tempo, mas que se recusa a parar de sonhar com o horror que ela mesma criou. A opulência foi substituída por uma estética de dor, onde cada detalhe decorativo parece ter sido projetado para causar desconforto e desorientação, preparando o terreno para a melodia que logo começará a ecoar por esses vazios. À medida que você penetra no epicentro daquela carcaça de mármore e agonia, onde o silêncio deveria ser uma barreira intransponível e absoluta, surge o primeiro vestígio daquilo que selará o seu destino. Uma nota única de piano longa grave e violentamente dissonante. Ela não chega aos seus ouvidos de forma convencional. Ela nasce do próprio solo, uma vibração infrassônica que sobe pelas solas dos seus pés, escala sua coluna vertebral e faz cada um de seus dentes vibrar dentro da gengiva. Não é um som ambiente produzido por vibrações mecânicas comuns, mas uma frequência invasora que faz o seu peito apertar em uma síncope de terror e sua visão tremer nas bordas, indicando que a fonte dessa energia não pertence a este plano físico. À medida que você avança impulsionado por um pavor que paralisa a razão, a melodia começa a se formar a partir do caos, uma composição errática e matematicamente impossível que mistura uma beleza angelical, lancinante com intervalos de pura e absoluta loucura sonora. É uma música que não narra histórias, mas estados de ser. Ela fala abertamente sobre a carne se desfazendo em camadas sobre promessas profanas feitas a
entidades que habitam o lado escuro da lua e sobre o desespero de quem descobriu que a morte é apenas o início de uma servidão eterna. Cada nota parece possuir uma massa física, gotejando do teto como sangue espesso e viscoso, ecoando nas paredes descascadas de forma que o som parece criar relevos no ar. Você começa a testemunhar ilusões de ótica onde o próprio espaço geográfico parece se contorcer e se liquefazer. Ao ritmo dessa melodia além, as colunas de sustentação parecem respirar, e os corredores se alongam ou se contraem como o esôfago de uma besta em plena deglutição. No salão de música, não há músicos visíveis, né? Não existem... A música aumenta de volume e complexidade, conforme você se aproxima, tornando-se tão intensa que a distinção entre som e dor começa a desaparecer. Você passa a ouvir vozes humanas e inumanas, sobrepostas às notas. Um coro de milhares de sussurros em idiomas que a humanidade, em um ato de misericórdia própria, esqueceu há milênios para garantir sua própria segurança mental. O ar ao redor da entrada do salão de música torna-se denso, eletrificado e estático, fazendo os pelos do seu corpo se eriçarem enquanto o cheiro de ozônio e carne queimada preenche seus pulmões. As sombras nas periferias do seu olhar deixam de ser estáticas e começam a dançar de forma frenética, espasmódica, celebrando em um transe macabro a chegada de um novo ouvinte para o concerto da morte. Cada batida do seu coração agora parece ser regida pelo metrônomo invisível daquela sala e você percebe com um horror gélido que não está mais caminhando em direção à música. A música é que está esculpindo o caminho dentro de você, preparando o seu corpo para ser o próximo instrumento a ser tocado pela mão do vazio. Ao cruzar o limiar do salão, seus olhos são imediatamente atraídos por um pedestal de obsidiana que parece absorver a pouca luz que resta no ambiente. Sobre ele repousa o objeto que serviu de testamento para a destruição de uma linhagem inteira, o diário do último mestre da casa, Elias Vermont. Ao tocar a capa, um choque térmico percorre seus dedos. O material não é couro de animal, mas pele humana preservada de forma doentia, onde ainda é possível ver as marcas sutis de tatuagens aristocráticas e os poros de alguém que morreu em estado de choque absoluto. A tinta usada nas páginas amareladas tem um brilho vítreo e um tom castanho avermelhado, sugerindo que foi composta por uma mistura de sangue e bile negra. Ao folhear o diário, você é arrastado para a descida vertiginosa da família Vermont à adoração de frequências proibidas. As anotações inicialmente elegantes tornam-se gatafunhos maníacos que detalham a obsessão cega pela melodia perfeita, um arranjo de notas que, segundo Elias, não foi criado para ser ouvido, mas para rasgar o véu de seda que separa nossa dimensão de um abismo de consciência pura e faminta. As descrições tornam-se horripilantes à medida que o diário revela o preço da harmonia. Elias escreve com uma frieza clínica sobre como as cordas de aço do piano de cauda foram arrancadas e substituídas por tendões extraídos, vivos de seus próprios servos e eventualmente de seus filhos, esticados até o limite da ruptura para alcançar uma ressonância que a matéria inorgânica jamais poderia produzir. A madeira do instrumento, um morgno secular, foi tratada e banhada por anos em óleos destilados de pesadelos lúcidos e glândulas pineais colhidas em rituais de privação sensorial. Cada página é um registro da decadência física e moral que se abateu sobre o palácio como uma praga. À medida que a música se tornava mais poderosa e próxima da perfeição, a realidade ao redor começava a sofrer uma mutação maligna. Elias descreve com prazer doentio como o ouro maciço dos ornamentos se transformava em ferrugem corrosiva em questão de segundos, sob certas notas, e como a carne dos habitantes começava a borbulhar e florescer em pústulas que pulsavam no mesmo ritmo das teclas. O mestre da casa faz referências constantes a uma entidade que ele denomina aquele que toca nas sombras, uma presença arquitetônica e milenar que habita as frestas entre os átomos e que exige um tributo ininterrupto de agonia para sustentar a sinfonia que mantém o palácio ancorado no plano material. Você descobre, com um nó na garganta, que a música que ecoa agora pelos corredores não é um fantasma sonoro, mas uma gravação espiritual permanente e pulsante de séculos de sofrimento acumulado. É uma harmonia construída sobre o desespero, de centenas de almas que foram desmembradas e integradas à própria estrutura da casa. O palácio deixou de ser uma residência para se tornar um instrumento gigante,
Uma imensa caixa de ressonância para o horror, onde cada fenda no mármore e cada mancha de mofo preto não é um sinal de tempo, mas uma nota visual escrita na partitura da danação eterna. Ler essas palavras, entender esses conceitos proibidos é como assinar um contrato com o próprio abismo. Cada parágrafo consumido pela sua mente funciona como uma chave que abre portas internas que jamais deveriam ser tocadas. Você percebe, tarde demais, que o palácio nunca esteve vazio ou abandonado. Ele está superlotado, fervilhando com presenças invisíveis que se comprimem nas sombras, aguardando apenas o clímax da melodia e o seu reconhecimento final para se manifestarem fisicamente. O diário termina em uma página em branco, mas você sente o peso da caneta invisível da loucura começando a escrever o próximo capítulo na sua própria sanidade. Você não é mais um visitante. Você é o novo elemento de uma orquestra que não conhece o conceito de silêncio. E o maestro invisível acaba de virar a página em sua direção. O mundo que você conhecia com suas leis de física e lógica começa a se fragmentar de forma definitiva e irreversível, conforme a melodia atinge um crescendo, que não é apenas ensurdecedor, mas fisicamente destrutivo. Uma vibração capaz de liquefazer a medula óssea. O palácio, alimentado pela harmonia do desespero, desperta de seu sono secular. As paredes ao seu redor deixam de ser estruturas estáticas de pedra e argamassa e começam a pulsar com um ritmo quente e úmido, contraindo-se, expandindo-se como o interior peristáltico de um estômago colossal que acaba de perceber que há alimento em seu interior, onde segundos atrás havia papel de parede vitoriano rasgado e mofado. Agora você vê a superfície se romper como pele ferida, revelando camadas de fibras musculares expostas vermelhas e cruas que se contorcem e secretam um fluido viscoso e negro. Esse líquido goteja no chão com um som abafado, exalando o odor adocicado e nauseante de uma tumba requemoberta misturado ao cheiro metálico de sangue coagulado. As sombras que até então pareciam fugir timidamente da luz da sua lanterna, agora ganham densidade e propósito. Elas se descolam dos cantos e avançam, tornando-se figuras alongadas, desproporcionais e desfiguradas. Silhuetas de tormento que emitem estalidos ósseos secos menos clic-clac-clic, enquanto se arrastam pelo teto e pelas paredes desafiando a gravidade com movimentos espasmódicos de insetos gigantes. Tomado pelo pânico primitivo, você tenta retroceder, correndo em direção às portas duplas pelas quais entrou, mas a arquitetura hostil já completou sua armadilha. As portas, que antes eram de carvalho sólido, agora parecem feitas de uma cartilagem endurecida e amarelada, com os veios da madeira transformados em vasos sanguíneos pulsantes. Ao tocá-las, a sensação é de carne fria e borrachuda, e você percebe com horror que elas se fundiram, biologicamente com a estrutura ao redor, selando as saídas com uma eficiência orgânica assustadora, como lábios de uma ferida que cicatrizou, instantaneamente para manter a infecção do lado de dentro. O tempo parece perder completamente o sentido. A noção de minutos ou horas dissolve-se em um borrão de angústia contínua enquanto você vaga por um labirinto que se reconfigura ativamente a cada batida acelerada do seu coração. Corredores se alongam para o infinito, escadas levam a tetos sólidos e o chão sob seus pés parece macio e instável. Você não está mais perdido no espaço, mas na mente quebrada do palácio, guiado não pela sua vontade, mas pela música que agora ressoa dentro da sua própria caixa craniana, vibrando atrás dos seus olhos e reescrevendo seus pensamentos. As superfícies planas deixam de existir, rostos de antigas vítimas começam a emergir do reboco e do chão, como se estivessem empurrando um tecido elástico pelo outro lado. São faces contorcidas em expressões de pavor eterno, com bocas abertas em gritos silenciosos que ecoam apenas na sua mente, tentando desesperadamente avisá-lo de que a fuga é uma ilusão cruel e que o palácio já iniciou o processo de digestão da sua alma. Em um corredor particularmente estreito, os espelhos antigos, com suas molduras oxidadas, não refletem mais o salão decadente ao seu redor. Em vez disso, eles funcionam como janelas para uma outra realidade, mostrando visões de um mundo em ruínas absolutas, onde um céu da cor de carne morta e hematomas cobre uma paisagem de arquiteturas impossíveis feitas de osso e sombra, e onde a melodia do além é a única lei natural existente. Ao se aproximar de um desses reflexos, o horror final se revela. Sua própria imagem no espelho está mudando rapidamente. Sua pele parece ter adquirido a palidez serosa de um cadáver. Seus olhos afundaram em órbitas escuras e profundas. E, mais aterrorizante de tudo, seus dedos começam a estalar e se alongar de forma inumana. As articulações se multiplicando e as unhas crescendo como garras.
preparando suas mãos para as teclas monstruosas que o aguardam no fim da jornada. Finalmente, após que parecem ser eras vagando pelas artérias pulsantes daquela estrutura. Maldita sua vontade é completamente quebrada, e seus pés movidos por fios invisíveis de som o forçam a retornar ao epicentro da loucura. O grande salão de música. O ambiente agora está irreconhecível. O espaço parece ter se dilatado para além das dimensões físicas do palácio, tornando-se uma catedral de sombras, onde o piano de cauda está envolto em uma aura de luz negra, menos uma antiluz que não ilumina, mas devora. Qualquer tentativa de claridade consumindo o brilho da sua lanterna como um buraco negro faminto. Ali, sentado ao banco feito de ossos polidos, você vê a personificação física da decadência absoluta. Não é um fantasma, nem um demônio comum, mas uma criatura tecida de fios de pura sombra, agonia destilada e fumaça estática. Ela possui um emaranhado de mãos múltiplas e alongadas que flutuam sobre as teclas com uma velocidade sobrenatural, nunca ticando-as fisicamente, mas extraindo delas frequências que não deveriam existir no espectro audível humano, sons que não ecoam no ar, mas que despedaçam a estrutura da sua alma. Esta entidade é o maestro do além, o regente supremo da orquestra de almas que o palácio escravizou e processou ao longo dos séculos. No momento em que você entra, o mestre cessa seu movimento frenético e se vira em sua direção. Onde deveria haver um rosto, existe apenas um vácuo. Um buraco infinito de escuridão absoluta que parece sugar sua consciência para dentro de um nada eterno. A melodia atinge então um patamar de poder insuportável. Não é mais algo que você ouve, é algo que você se torna. Você sente seus órgãos internos menos coração, pulmões, vísceras, vibrando em uma simpatia doentia com os acordes, uma ressonância destrutiva que ameaça desintegrar sua coesão física. Cada nota é como uma lâmina de som que corta suas células, preparando para ser desmaterializado e transformado em pura frequência. Apenas mais uma nota dissonante na composição interminável do maestro. A criatura estende uma de suas mãos esqueléticas e translúcidas em sua direção, e o gesto é carregado de uma gravidade que dobra o espaço ao seu redor. Você percebe em um lampejo de lucidez final que a música nunca foi arte. Ela é uma fome antiga, uma boca aberta que se alimenta de consciência, de memórias e da própria essência da vida. O palácio inteiro, agora uma criatura de carne, pedra e som, ruge em uma provação ensurdecedora. As paredes tremem com uma violência sísmica enquanto o teto de gesso e cristal se dissolve abrindo-se para revelar um céu que não é feito de estrelas, mas de milhões de olhos frios, pálidos e indiferentes que observam lá do alto o seu sacrifício final. Não há luta possível contra uma força que controla a própria frequência da sua realidade. Você tenta gritar, busca por um último vestígio de protesto humano, mas sua voz não lhe pertence mais. Cada tentativa de emitir um som é capturada pelo maestro e transformada instantaneamente em um acorde menor. Um lamento que alimenta a canção e aumenta o sofrimento da sinfonia. Você sente sua individualidade, suas lembranças de infância, seus amores e seus medos, sendo triturados pela engrenagem invisível daquele lugar, moídos como grãos em um moinho de horror para se tornarem a base da tapeçaria sonora que decora os salões eternos de Vermont. Você está deixando de ser um homem para se tornar um eco, uma vibração residual presa para sempre no banquete de um maestro que nunca para de tocar e de uma casa que nunca para de comer. A transformação final não se manifesta como uma morte abrupta ou uma libertação misericordiosa, mas sim como uma descida lenta, lancinante e plenamente consciente ao esquecimento absoluto, onde cada camada da sua humanidade é descascada como pele velha para revelar a estrutura de horror por baixo. Você começa a perceber com uma clareza gelada que ultrapassa a sanidade que o Palácio de Vermont, a decadência que o consome e a melodia que o sustenta não são elementos separados, mas uma única entidade coletiva, um organismo metafísico destinado a durar e faminto por persistir até que a última estrela do universo se apague. Seus pés, antes trêmulos de medo, agora perdem a sensibilidade ao se fundirem definitivamente com o assoalho de carvalho. A madeira sobe pelas suas canelas como eira venenosa, transformando o osso em fibra e sangue em seiva escura, até que você se torne um pilar vivo, uma extensão nervosa da fundação da casa. Suas mãos que tentaram em vão tapar os ouvidos são atraídas magneticamente para a carcaça do piano, onde seus dedos se alongam e se entrelaçam nas cordas de tendões, tornando-se parte integrante da mecânica do instrumento. Você não toca mais a música, você é a própria vibração que a produz.
Sua voz, o último reduto da sua identidade, é arrancada da sua garganta e lançada nos corredores, transformando-se naquele lamento baixo, monótono e onipresente, que futuros visitantes ouvirão ao longe, confundindo ou com o sopro do vento ou o ranger das vigas, sem jamais suspeitar que é o grito eterno de uma alma processada. Dentro deste novo estado de existência, o tempo deixa de ser uma linha reta para se tornar um oceano estagnado. Você consegue ver os séculos passando em um piscar de olhos, assistindo, de sua posição imóvel, as estações que morrem lá fora, sem nunca tocar o interior do salão. Você vê, em uma sucessão rápida e repetitiva, outros tolos cruzarem os mesmos portões soldados, sentindo neles a mesma curiosidade mórbida e a arrogância juvenil que um dia o trouxeram até aqui. Você assiste, impotente e em silêncio, enquanto cada um deles é caçado, quebrado e eventualmente consumido pela mesma harmonia do abismo que agora pulsa em você. A decadência, você finalmente entende, não é o fim de todas as coisas ou o sinal de ruína. É o estado perfeito e eterno deste lugar. Um jardim de sofrimento meticulosamente cultivado, onde a beleza estética foi distorcida e refinada para servir ao macabro. E onde o conceito de além não é uma distância, mas uma vizinhança constante que respira no seu pescoço. A melodia nunca para, ela nunca descansa. Ela apenas sofre transmutações de tom e timbre, adaptando-se com precisão cirúrgica ao sofrimento particular de cada nova alma que é adicionada à coleção privada do maestro. O palácio agora respira através do seu peito vazio, e cada batida do seu coração morto, agora fundido à pedra fria, ecoa nas fundações profundas da estrutura, mantendo o ciclo de horror vivo e pulsante, por mais uma eternidade sem nome. A escuridão final que o envolve não é o vazio do nada, mas uma sala de concertos lotada de sombras ancestrais e entidades sem rosto que aplaudem em um silêncio absoluto enquanto a próxima vítima, talvez alguém que você conheça, atravessa o portão de ferro em busca de respostas. Você é agora a música que assombra os sonhos dos vivos. Você é agora a ruína que desafia a passagem do tempo. E você é agora o medo primordial que habita no coração de quem ouve este relato na segurança de seu lar. A maior ironia é que enquanto você ouvia estas palavras, a frequência do palácio se infiltrou em sua mente. Você sente um frio incomum nos pés e um zumbido estranho no fundo dos ouvidos. Não é apenas uma história, a melodia já começou a tocar para você também, e o Palácio de Vermont acaba de abrir uma nova porta, esperando apenas o seu primeiro passo em direção ao escuro, agora que a música parou. O silêncio no seu quarto parece um pouco mais pesado, não parece? Não olhe para as sombras nos cantos, pois elas acabaram de aprender o ritmo do seu coração. O Palácio de Vermont não precisa de portas para chegar até você. Ele viaja através da frequência do medo que agora corre em suas veias. Durma bem, se conseguir, mas saiba que a melodia do além nunca esquece um ouvinte. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.